A paz do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra com você que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 32, a partir do verso 24, que está dizendo assim: Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Por isso, veio grande ira sobre ele e sobre Judá e sobre Jerusalém. E para contextualizar aquilo que essa passagem está dizendo, aqui no verso 24 diz que por esse tempo Ezequias adoeceu. Que tempo foi esse em que Ezequias adoeceu? Foi o tempo em que a cidade de Jerusalém tinha acabado de experimentar um grande livramento da parte do Senhor, que com mão forte o Senhor liberta aquele povo da invasão de um grande império que estava se estabelecendo naquele tempo, que era o Império da Síria. O Império da Síria estava se estabelecendo naquele momento, naquele tempo, e estava devastando muitas cidades, estava fazendo muitas cidades cativas, muitas cidades reféns, de modo que essas cidades, quando se tornavam reféns, elas tinham que pagar tributos à Síria como um império, e eles queriam fazer a mesma coisa com Jerusalém. Depois de terem conquistado várias cidades fortes do território de Judá, eles chegam até Jerusalém e não conseguindo entrar na cidade, porque a cidade de Jerusalém é uma cidade muito fortificada, os muros eram altos, mas eles cercam a cidade de modo a fazer com que não houvesse entrada de alimentos, de modo a fazer que não houvesse entrada de água, por exemplo, para que o povo ficasse de modo que uma hora eles iam ter que abrir as portas. E o Senhor, ele opera como um forte naquela cidade, a partir do momento em que Ezequias, ele sabendo daquele cerco, sabendo que a Síria estava prestes a entrar na cidade, ele vai diante do Senhor, ele ora ao Senhor e ele clama por libertação. E aqui no verso 24 também está dizendo que Ezequias adoeceu. E quase que instantaneamente, após ele receber a notícia de que ele estava doente, ele ora ao Senhor, ele suplica ao Senhor, e o Senhor também abençoa a vida de Ezequias com cura. Então, Deus estava dando muitos sinais para a vida de Ezequias, para fazer com que ele pudesse entender que a mão do Senhor era suficiente para guardar a vida dele, que a mão do Senhor era suficiente para guardar o povo, para que Ezequias pudesse crer e confiar na mão do Senhor. E a gente vê no verso 25, que está dizendo assim: Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. E por que a Bíblia diz que o coração de Ezequias se exaltou? E a gente vê que lá em 2 Reis, no capítulo 20, vai descrever um tempo em que os mensageiros da Babilônia, eles enviam cartas e enviam presentes até o rei Ezequias. O rei Ezequias recebe esses presentes, recebe essas cartas dos mensageiros da Babilônia e também recebe no seu território, no território de Jerusalém, os principais dos líderes da Babilônia. E a Babilônia, que era um outro império pagão que estava em grande ascensão na época, talvez com o mesmo objetivo da Síria, de conquistar cidades, de tornar cidades reféns, chegam até Jerusalém, e Ezequias recebe aqueles mensageiros lá e aqueles líderes lá, talvez como uma expressão de um povo com quem ele estava fazendo aliança. E a Bíblia sempre foi muito enfática a respeito daquilo que era a aliança do Senhor, do povo do Senhor com outros povos. Isso era completamente abominável aos olhos do Senhor. A gente sabe que junto com essa aliança entrava também no território a cultura dos outros povos, a idolatria, os tipos de pecado, os costumes que desagradavam ao Senhor. E o Senhor foi muito enfático em relação a isso durante toda a história. E Ezequias recebe eles no território, ele mostra os tesouros, ele mostra o seu poder bélico, ele mostra aquilo que eles tinham conquistado durante todo o tempo do reinado dos reis de Israel. Mostra tudo aquilo que eles tinham conquistado como nação, todas as suas riquezas. E isso salta aos olhos dos mensageiros da Babilônia. E a palavra vem até o rei Ezequias, por meio do profeta Isaías, que profetizava naquele tempo. E a gente vê lá em 2 Reis, no capítulo 20, no verso 16 e 17, que está dizendo assim: Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Então, já veio a profecia naquele tempo, por causa daquela atitude sobre Ezequias, de que tudo aquilo que eles tinham conquistado como nação seria levado pela Babilônia por causa do pecado de Ezequias. E qual foi o pecado de Ezequias? Não foi simplesmente mostrar os seus tesouros, mas foi quando o coração de Ezequias se exaltou e ele quis mostrar que o seu reino, que o seu poder bélico era muito forte, que as suas riquezas eram muito grandes,
E eu quero destacar aqui uma passagem que se encontra em Provérbios, no capítulo 16, que fala sobre isso. Capítulo 16 de Provérbios, verso 18, diz que a soberba, ela precede, ela vem antes da ruína, né? Aquilo que talvez seja ruína para as pessoas hoje no mundo, aquilo que talvez seja ruína para as pessoas nessa era, que realmente está relacionado a isso, que é perder bens, que é perder riquezas, né? Que é não ter sucesso na sua vida profissional e em várias outras áreas da sua vida, né? Talvez não seja aquilo que todo momento a Bíblia está dizendo que é a falta de sucesso ou a ruína, né? Para o povo de Deus. Mas aquilo que eu queria destacar aqui é a ruína, que é a queda, para aquele que se considera parte do povo de Deus, é fazer com que na sua vida haja uma limitação ou um impedimento para que os propósitos do Senhor possam se cumprir na sua vida. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para você nesse vídeo é para que o seu coração se mantenha sempre firme no Senhor e que o seu coração não se exalte por causa das coisas que você já adquiriu na sua vida. Que nós possamos reconhecer que todas as coisas que nós temos, tudo aquilo que nós recebemos vem de Deus e que o nosso coração seja simplesmente grato por essas coisas e não se exalte por isso, porque existe uma verdade na palavra que diz que a soberba, ela precede a ruína. Então é muito provável que quando nós colocamos o nosso coração exaltado diante das coisas que nós temos e nós não glorificamos ao Senhor por causa daquilo que temos, é muito provável que essa atitude do nosso coração possa impedir que os propósitos do Senhor sejam estabelecidos sobre a nossa vida, porque um dos propósitos que o Senhor tem na nossa vida, ou talvez quase que o principal deles, é que nós precisamos mostrar com a nossa própria vida, com as coisas que temos e com as coisas que somos, que o Senhor é exaltado, que o Senhor é glorificado. Quando nós passamos a não glorificar ao Senhor através daquilo que nós temos, quando nós passamos a não glorificar ao Senhor através daquilo que nós somos, nós estamos quebrando aquilo que o Senhor determinou que fosse talvez o propósito da nossa vida, o propósito de nós termos sido criados, né? E mais uma passagem que também se encontra em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz que sobre tudo aquilo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas, as fontes da vida. Então, que nós possamos guardar o nosso coração do pecado, que possamos guardar o nosso coração da soberba, que possamos guardar o nosso coração de tudo aquilo que limita e que impede que os propósitos do Senhor sejam cumpridos na nossa vida. Ezequias, ele fez muitas boas obras durante toda a sua vida e, infelizmente, no final do seu reinado, no final da sua vida, depois de se adoecer, né, e depois de passar por todas essas experiências positivas com o Senhor, ele permite com que o seu coração seja soberbo. Que nós não venhamos fazer como Ezequias, né? Que nós possamos guardar a nossa vida e estarmos prontos, estarmos preparados até a vinda de Cristo, com o nosso coração firme no Senhor e dedicando toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar o seu coração com essa palavra e que você possa se tornar cada dia mais dependente do Senhor e devoto a Ele, dedicando a sua vida, o seu coração, os seus dias, as suas atitudes, todas elas, para glorificar o nome do Senhor e fazer com que o Senhor seja exaltado. Amém? Deus abençoe.